está implícito nisso aí? Que se a pessoa... alguns pegam fácil essa ideia, alguns pegam logo, outras pessoas têm mais dificuldade. É uma ideia muito... apesar de óbvia, né? Nós passamos a vida toda sendo cegados para ela. A gente está uma catarata nos nossos olhos, né? A gente precisa fazer uma cirurgia para tirar essa catarata. Como assim? Né? O dinheiro é monopólio do Estado. Só o Estado cria o dinheiro. O Estado ou a instituição que o Estado delega essa autoridade. Mas que, em última instância, vai estar servindo ao Estado. Tá. E como é que o Estado coloca esse dinheiro para circular? Pelo gasto. O Estado derrama o dinheiro pelo gasto público. É o gasto público que faz com que o dinheiro chegue na nossa mão. E aqui eu gasto todo tipo de gasto público. Pagamento de funcionário, obra pública, remuneração dos bancos, tudo isso é gasto público, tudo isso qual é a função principal do gasto público? A função primária do gasto público é colocar dinheiro na sociedade. E como é que o Estado cria esse dinheiro? Gastando. O Estado cria o dinheiro através do gasto público. Como assim? Não existe um cofre central onde o Estado tem todo o seu dinheiro. Quando o governo quer gastar, o que é que o governo faz? Chega lá numa maquininha, digita ali o valor que ele quer gastar, direciona esse valor para alguém e pimba, o dinheiro está criado. Depois a Casa da Moeda recebe a ordem para ir imprimindo as cédulas conforme o valor, conforme a base monetária circulante. Porque o dinheiro circulante não é equivalente ao total de cédulas. Inclusive, as cédulas estão sendo cada vez mais retiradas de circulação por conta das transações digitais, seja por cartão, seja por internet banking, transferência online, Pix, real digital, tudo isso. A base monetária diz respeito a tudo isso. Então, a metáfora que os liberais usam da impressora de dinheiro, isso valia há 30 anos atrás. Hoje em dia isso não vale mais, porque o governo não precisa mais imprimir cédula. A cédula era só um veículo. A cédula não era o dinheiro, a cédula tinha o dinheiro. A cédula comportava o dinheiro. E essa cédula também era monopólio do Estado. Por isso que você não pode rasgar o dinheiro. Rasgar dinheiro é crime, porque o papel moeda é monopólio do Estado. Eu não posso comprar papel moeda. O Diego Abreu não pode comprar papel moeda. O Márcio Fernandes não pode comprar papel moeda. A Maíra não pode comprar papel moeda. Porque o papel moeda é monopólio do Estado. É por isso que pegue uma cédula para vocês verem. República Federativa do Brasil. Banco Central do Brasil. Porque a cédula é do Brasil. Assim como o dinheiro que está dentro daquela cédula, o dinheiro que aquela cédula significa também é do Brasil. Por isso que eu não posso rasgar dinheiro. Por isso que rasgar dinheiro é crime. Por isso que falsificar dinheiro é crime. Porque é o monopólio do Estado e não tem como ser diferente.
Senão a gente vive no caos. Senão não vai ter como regular mais nada. Né? Se fizer o que os ANCAPs querem, que cada um crie o seu próprio dinheiro, primeiro que não vai ter mais dinheiro. E outra que não vai ter um referencial geral para balizar as transações, de forma que a gente vai voltar para os campos. Aí sim a gente volta para a pré-história. O ancapismo é a defesa do retorno à pré-história. Então precisa do dinheiro, é óbvio, né? E é por isso também que a crítica ao real digital não faz sentido. Porque o real digital é só uma forma de comportar aquele dinheiro. Mas o dinheiro nunca é do indivíduo. Então, os críticos do real digital falam: porque com o real digital, se o governo bloquear a sua conta, você vai ficar sem dinheiro nenhum. Sim, mas isso já acontece hoje em dia. Ninguém guarda dinheiro dentro de casa. As pessoas guardam dinheiro em banco, numa instituição bancária. Se o judiciário der a ordem para bloquear, o banco vai bloquear. Fora que toda cédula é rastreável. Existe um número de série em cada cédula para rastreá-la. Então, se a polícia quiser saber onde está aquela cédula, ela tem como achar. Não adianta você esconder a cédula num piso falso na sua casa, que a polícia tem como achar aquela cédula. O real digital é uma forma de controle, sim, mas o dinheiro em si é uma forma de controle. O dinheiro é o Estado controlando a realidade material, a realidade econômica. E por que ele controla? Porque ele criou essa realidade. Agora, é a base tecnológica, isso vai mudando com o tempo. Mas o princípio, a essência é mesmo. Então, todo esse pânico em relação ao real digital não tem razão de ser, porque diz respeito a uma realidade de controle que já está posta e que sempre esteve posta no dinheiro. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do Estado. O que eu tenho é o valor que aquele dinheiro representa. Esse que é o meu patrimônio, mas não o dinheiro, não a instituição dinheiro. O que eu tenho do dinheiro é o poder de compra dele, mas não é ele em si. E muito menos a cédula. Boa noite, Rafa. Muito obrigado por estar me acompanhando aí desde os tempos do Duplo Expresso. Quem me acompanha aqui sabe que a minha linha é exatamente a mesma. É a defesa da soberania nacional, é o nacionalismo brasileiro. É isso que eu defendo. É isso que eu trago para vocês, é isso que eu incentivo. E as nossas conversas aqui são um campo de irradiação do ideal nacionalista. Então, mas isso aí independe da digitalização do dinheiro. Até porque o real digital ele é monopolizado pelo Estado brasileiro. O dinheiro universal. Aí sim, o dinheiro universal é um problema. Porque aí isso aí diz respeito à perda de soberania monetária dos países. Aí um país que não tem soberania monetária, ele a rigor não tem economia nacional. Um país sem o seu próprio dinheiro é um país que, na verdade, é uma extensão econômica de outro país. É um país que fica à mercê do outro. Então, por exemplo, o Equador. O Equador não tem uma moeda. O Equador não tem o seu dinheiro próprio.
O Equador usa o dólar. Em 2000, o Equador dolarizou completamente a sua economia, abriu mão do seu dinheiro e aderiu ao dólar. Então, o Equador não tem nem como fazer um planejamento econômico, porque tudo no Equador está dependendo de remessa do exterior, seja pela exportação, no caso do Equador é de matérias-primas, de petróleo, de minérios, o que faz com que a economia equatoriana seja basicamente extrativista. E aí a única coisa que muda no Equador é se o Equador exporta mais para os Estados Unidos ou para a China. Esse que está aí agora, o Guilherme Lasso, prioriza os Estados Unidos e o Rafael Correia priorizava a China. É essa a diferença. E o Rafael Correia não fez um único esforço para nacionalizar o dinheiro, para nacionalizar a economia equatoriana. O Equador continuou utilizando o dólar. Admiro o Rafael Correia em muitos aspectos, mas no aspecto que era o principal, ele não moveu uma palha para resolver essa questão. E que sem resolver essa questão não tem como discutir nenhuma outra no Equador. Porque um país que não tem um país que não tem o seu próprio dinheiro, a rigor, não pode nem ser considerado um Estado nacional, porque uma das qualidades definidoras do Estado nacional é o monopólio do dinheiro, é ter o seu próprio dinheiro. O dinheiro é símbolo do poder nacional. Se o país não tem dinheiro, não tem poder, não tem nação, não tem nada ali. Então, é uma questão de princípio, de fundamento. É a mesma coisa, adianta forçar um analfabeto a ler Shakespeare se ele nem se alfabetizou. Ele tem que começar a ler pela cartilha de alfabetização. Ele tem que começar pelo beabá, ele tem que começar pelo vovô viu a uva. Ele está precisando de um Mobral. Ele não está precisando ler Shakespeare. Ele pode ouvir Shakespeare, mas para ler, ele vai ter que começar pelo básico do básico. E a cartilha do Mobral econômica, por assim dizer, é o país ter o seu próprio dinheiro. A alfabetização do país é ter o seu próprio dinheiro. Se o seu país não tiver o seu próprio dinheiro, não adianta discutir mais nada ali. Então, vamos discutir a política, a política do Equador. Aí eu pergunto, o Equador tem seu próprio dinheiro? Não tem, então eu não quero ouvir mais nada. Porque não tem mais o que saber disso. Não tem, o Equador não tem moeda, tá bom, acabou. A discussão está encerrada aqui. País que não tem dinheiro não tem economia. Ponto. A economia do país é aquilo que os outros países querem que seja. Então, qual é a forma do Equador se financiar? É exportando banana ou então dependendo de empréstimos do exterior. Só isso. São essas, ou então de remessas de equatorianos que moram no exterior, de esmola. Então, o Equador tem 3 formas de financiamento: exportar banana, endividamento ou esmola. Nada disso é compatível com um país soberano. E não é só o Equador, tem uma outra penca de países aí que não tem dinheiro. Então, o país não tem dinheiro, eu não quero saber mais nada da economia desse país. Não tem mais o que saber. Aí sim, nesse caso, é preciso que o Estado tribute. O imposto no Equador e nos países que não têm dinheiro é fundamental, porque a única forma de o Estado ter recursos é com imposto. Mas quando o Estado cria a sua própria moeda e coloca essa moeda em circulação pelo gasto público, ele não precisa de imposto nenhum para se financiar. Então, a esquerda está errada quando diz que para financiar política social tem que ter imposto.
E a direita está errada quando diz que para diminuir imposto tem que reduzir o Estado. Na verdade, a esquerda está certa quando diz que tem que ter a política social, que tem que ter o bem-estar social, está certíssima em relação a isso, e a direita também está certa quando diz que é possível reduzir os impostos. Mas, considerando um país que tem a soberania monetária, um país que cria o seu próprio dinheiro, a verdade está na junção dessas duas coisas. Ou seja, o Estado pode financiar uma política social muito mais generosa, muito mais volumosa do que a que existe hoje, cobrando muito menos imposto, ou cobrando imposto nenhum. O Estado não precisa de imposto para se financiar. O exemplo cabal é a Coreia do Norte, que é um país em que tudo é do Estado, o Estado lá é colossal, é gigantesco, o Estado lá toma conta de tudo, a bodega da esquina é do Estado, o hotel é do Estado, o jornaleiro é do Estado, o puteiro é do Estado, tudo é do Estado lá, e não tem imposto. A Coreia do Norte não tem imposto. A Coreia do Norte é o Estado total, é o Estado que é dono de tudo e não tem imposto. A China, que tem a maior taxa de investimento do mundo, é um dos países que menos cobra imposto proporcionalmente ao PIB. Aqui no Brasil mesmo, a gente teve uma prova cabal disso. O Bolsonaro acabou com o ICMS sobre o combustível. Houve aquela chiadeira que os estados e municípios iam quebrar, não ia ter como financiar polícia, política pública, nada disso. E os estados e municípios quebraram desde então? Não. Por que não quebraram? Porque o governo federal criou dinheiro e distribuiu para os estados e municípios. Simples assim. Cadê a quebradeira que ia ter? Não teve. Não teve por quê? Porque o Estado cria o dinheiro. O Estado se financia criando dinheiro. O Godzilla Baby está falando, boa pergunta da Maria Alice, mas não estou localizando essa pergunta aqui, não sei se ela fez. Ah, eu acho que é essa aqui. E hoje ter ouro é fundamental para uma nação? Sim, fundamentalíssimo para uma nação, porque o ouro, pela sua raridade, é um meio de troca universal desde que a humanidade é a humanidade. A raridade do ouro, a dificuldade de extrair o ouro faz com que ele seja um meio de reserva. Hoje, hoje em dia é o dólar, a moeda franca internacional. Mas o dólar depende do poder militar e geopolítico dos Estados Unidos, que está cada vez mais incerto. Ninguém sabe o dia de amanhã do dólar. Pode ser que o dólar quebre. Pode ser que os Estados Unidos não tenham mais condições de sustentar o dólar como moeda franca internacional. E com o dólar perdendo valor, qual que seria o substituto do dólar? O ouro. Então, por isso que é fundamental os países terem reservas de ouro. E por isso que é fundamental os países produtores de ouro, como o Brasil,
terem soberania sobre as suas reservas de ouro. No meu entender, né, na minha visão, as minas de ouro deveriam ser monopólio do Estado. O Estado poderia até franquear a cooperativas de mineradores, de garimpeiros, para extrair aquele ouro, mas com monopólio de venda ao Estado. Porque o ouro é fundamental, o ouro é estratégico. Se o dólar ruir, quem vai segurar é o ouro. E a gente tem que estar preparado para isso. E a gente, como um país produtor de ouro, com uma das maiores reservas de ouro do mundo, nada justifica a gente estar mandando esse ouro para fora. A Inglaterra se tornou a nação mais rica e poderosa do mundo às custas do Brasil, às custas do ouro do Brasil. Porque Portugal, por conta do Tratado de Mifflin, de 1773, tinha déficits crônicos com a Inglaterra, porque, é claro, Portugal vendia vinho, que era barato, e comprava tecido, que era caro pra caramba. Aí Portugal estava sempre em desfalque. Aí quem é que cobria esse desfalque? O ouro do Brasil. Por isso que o colonialismo português sobre o Brasil se intensificou no século XVIII. Porque o ouro do Brasil era o que pagava os déficits comerciais de Portugal com a Inglaterra. Então o ouro do Brasil nem passava por Portugal, já ia direto para a Inglaterra. E foi acumulando esse ouro do Brasil que a Inglaterra conseguiu estabelecer a Libra, né, como a moeda franca internacional no século XIX. A Libra era lastreada no ouro, por isso o nome de padrão ouro, que na verdade era padrão Libra. Mas a Libra estava lastreada no ouro, porque era esse lastro fixo no ouro que garantia uma paridade cambial e favorecia o livre comércio internacional, que era o que a Inglaterra queria. O padrão ouro impedia os países de desvalorizar os seus câmbios. As taxas de câmbio eram fixas de forma a facilitar o livre comércio, que foi o meio pelo qual a Inglaterra estabeleceu a sua hegemonia em nível mundial. E tudo isso só foi possível por conta do ouro do Brasil. Então não adianta. É muito triste, no século XXI, a gente ainda está mandando ouro para fora. O ouro tem que ser nosso. E o ouro tem que ser do Estado, para compor as reservas metálicas do Estado, para dar segurança e autonomia ao Estado brasileiro num mundo cada vez mais incerto e cada vez mais turbulento. Então, Estado e município não tem como criar dinheiro, mas eles recebem os repasses do governo federal. O governo federal cria dinheiro e repassa para eles. Então, isso é simplesmente um acordo federativo. O Estado quebrou, o município quebrou. O Rio de Janeiro está quebrado, Minas Gerais está quebrada, Piraporinha do Oeste está quebrada. Quando uma unidade federativa quebra, é porque o governo federal quer. Que seria muito simples para o governo federal chegar lá, criar o dinheiro e falar ali para o governador, do prefeito, toma aqui, paga as suas contas. Por isso é que só estados e municípios oposicionistas que quebram. Porque a tal quebradeira, na verdade, é uma retaliação política do governo federal contra esses estados. Foi o que o Fernando Henrique fez contra Rio de Janeiro e Pernambuco nos anos 90, porque o Rio era governado pelo Garotinho, que era oposição, e Pernambuco pelo Miguel Arraes.
Aí o Fernando Henrique retaliou. O Bolsonaro só não fez essa retaliação porque o STF impediu. Mas vocês vejam aí por exemplo, estados que até então estavam quebrados, como, por exemplo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro do Witzel. O Rio de Janeiro, antes do Witzel, não tinha dinheiro para nada. Com o Witzel, passou a ter dinheiro para tudo. E não subiu o imposto, não subiu. O que aconteceu? Simplesmente o governo foi lá e criou dinheiro. E aumentou a inflação? Não. O Witzel, em um mês, regularizou tudo. Antes era 6 meses atrás, aí o Witzel regularizou tudo. Por quê? Porque o Witzel era aliado do Bolsonaro, o Bolsonaro foi lá e resolveu para o Witzel. Simples assim. Ah, mas por que por que Minas Gerais do Fernando Pimentel, com a Dilma presidente, ferrou, ficou quebrado? Dilma. Então, só vou dizer isso, Dilma. Aí, para bom entendedor, meio pingo é letra. E Dilma. O problema era esse, Dilma. Só isso. Ah, olha só isso aí que o Márcio está falando. Interessante. O ouro da Serra Pelada só podia ser vendido para a Caixa Econômica Federal, ou seja, ficava sob o poder do Estado. Muito interessante. Eu não sabia dessa informação. Mas isso ajuda a entender por que a grande mídia fez tanta campanha contra a Serra Pelada, demonizou tanto Serra Pelada, porque Serra Pelada estava fortalecendo o poder do Estado Nacional. Agora eu entendi. Guarda essa informação aí que o Márcio passou. Informação importante. Outra informação importante saiu do Márcio Fernandes. Produzimos 80 toneladas por ano e só possuímos 121 toneladas de reserva. Ridículo. Para onde está indo esse ouro? Esse ouro tinha que estar compondo as reservas do Brasil. 80 toneladas por ano e só possuímos 121 toneladas. Ou seja, nós ainda continuamos debaixo do jugo colonial. Isso é reflexo do colonialismo. 80 toneladas por ano, ele só possui 121 toneladas. Que desgraça, que tragédia. Ou seja, o Brasil está completamente desguarnecido, completamente vulnerável no mundo atual. Ouro. E para onde que está indo o ouro do Brasil? Se bobear, está indo para eles também. Está indo para todo mundo, está indo para os Estados Unidos, está indo para a Europa, para a Rússia, para a China, mas não está indo para a gente, que é o que interessa, que é o que importa. Mas aí sobre essa questão do imposto. Né? Voltando aqui para a discussão sobre imposto. Então, o imposto não financia um Estado que cria sua própria moeda, que cria o seu próprio dinheiro. Então, para que serve o imposto, afinal? A gente já viu que o imposto não serve para financiar política social. O Estado pode ter a política social mais cara, o Estado pode ter a política social mais cara do mundo, sem cobrar imposto. Se o Estado tiver a sua própria moeda, o seu próprio dinheiro, ele não vai precisar de imposto nenhum. Né? Aí vem a pergunta: para onde é que está indo o dinheiro dos nossos impostos? Porque quando a gente paga imposto de renda, a justificativa é
que é para manter os serviços públicos. Quando a gente paga ISS, ICMS, essa carga tributária toda, estão dizendo que é para a gente ter um SUS, que é para a gente ter vacina, que é para a gente ter segurança, que é para a gente, que é para pagar a professorinha, que é para pagar a enfermeira, que é para pagar o técnico do IBAMA, né? Para pagar os nossos cientistas, para pagar a Margarete Dalcomo, para pagar a Marilena Chauí. Né? Então, e aí dizem que é para isso. Mas não é nada disso, porque o salário da Margarete Dalcomo e a aposentadoria da Marilena Chauí não vem dos nossos impostos. Não é o imposto de renda que eu pago que vai financiar o SUS. O que financia o SUS é o porque o gasto público é a forma de criar dinheiro. O Estado cria dinheiro gastando. O Estado não cria para depois gastar. O Estado cria quando gasta. Porque não tem um cofre central, não tem um tesouro, não tem uma fortaleza onde o Estado esconde o dinheiro e depois vai distribuindo. Não é assim. O Estado, ele acredita o Estado faz uma ordem de pagamento e nessa ordem de pagamento aquele valor é criado. Aquele valor é criado na ordem de pagamento. Então, para onde é que vai o dinheiro dos nossos impostos? Não vai para lugar nenhum. Imposto não é para arrecadar, imposto é para destruir dinheiro. Quando o Estado cobra imposto, ele está tirando de circulação. O Estado ele coloca o dinheiro em circulação pelo gasto público e ele tira de circulação pelo imposto. O imposto é o Estado enxugando esse dinheiro, é o Estado tirando esse dinheiro, é o Estado diminuindo a base monetária. Então, para onde que vai o nosso imposto? Não vai para lugar nenhum. O que a gente paga de imposto é destruído. É destruído quando a gente paga o imposto. Quando a gente paga o imposto, piba. Aquele valor foi destruído. Nesse sentido, que pode ser entendido que imposto é roubo. Porque o imposto não é devolvido para a sociedade. O imposto é o dinheiro que é destruído. Simplesmente é isso. O imposto. Se você me pergunta, Felipe, qual é a definição de imposto? O que é imposto? Imposto é destruição de dinheiro. Nada mais do que isso. Imposto não tem outra função, considerando a moeda criada pelo próprio Estado. Então, nesse sentido, sim, pode ser considerado que imposto é roubo. Mas veja bem, isso não quer dizer que não tenha que ter imposto. Aí o preso Zahar falando, quintas ANCAP, o que houve com... Não. Porque o ANCAP ele defende uma ideia abstrata e absoluta, que é imposto é roubo e acabou, então não pode ter imposto nenhum. Mas alguns impostos se justificam para determinadas atividades e sob determinadas circunstâncias. Mas aí a gente tem que entender qual a natureza do imposto. Antes da gente chegar nesse ponto de compreensão, a gente tem que entender o que é o imposto. O imposto não é nada disso que a esquerda e a direita acham. Imposto não é para financiar a língua neutra e a pedagogia antifascista nas universidades públicas. Não é para isso. Imposto não é para pagar as pensões de filhas de militares. Imposto não é para pagar os banquetes da classe política.
Porque tudo isso aí é gasto público. É o Estado criando dinheiro. E o imposto? O imposto é o dinheiro sendo destruído. Imposto é uma forma de ajuste fiscal. Imposto é ajuste fiscal. É por isso que quando chega um governo que fala em austeridade fiscal, ele sempre começa aumentando o imposto. Por que o Haddad aumentou agora os impostos sobre os combustíveis? Porque o Haddad recriou o ICMS. Porque o Haddad quer fazer austeridade fiscal. E como é que ele faz austeridade fiscal? Tributando, destruindo o dinheiro, taxando o consumo, no caso, o consumo de combustível. Esse imposto de combustível não vai para o hospital, não vai para a escola, não vai para nada disso. Vai ser simplesmente destruído. O que o Haddad quer é diminuir o poder de consumo, o poder de compra na sociedade, é rebaixar a demanda sobre combustível. E aí vocês vejam bem que, apesar das aparências, o liberalismo é que é imposto. Porque quando o liberalismo diz que o dinheiro não é político, o liberalismo está dizendo que o dinheiro ele está fora da política. O dinheiro não é criado pelo Estado, o dinheiro é da economia. Sendo assim, e sendo o Estado inevitável, para o liberal, a única forma do Estado se financiar é cobrando imposto. Então, liberalismo é que é imposto. Ao passo que é a concepção soberanista do dinheiro, é a concepção estatista das finanças que garante que, que a sociedade possa ser desonerada. Então, vamos criar aqui uma síntese. Liberalismo é imposto e nacionalismo é desoneração. Essas duas frases são complementares. Apesar das aparências. Mas, pelo desenvolvimento da nossa conversa, deu para entender aqui esse ponto. É o liberalismo que justifica o imposto. E por que os liberais dizem que eles são contra os impostos? Porque, na verdade, o que os liberais querem é reduzir e extinguir as funções sociais do Estado. Então, o fim do imposto é um pretexto para os liberais acabarem com o caráter social do Estado. Os liberais não querem reduzir imposto de verdade. Tanto é que eles nunca reduzem imposto. Vocês podem reparar nisso aí. Margaret Thatcher aumentou os impostos no Reino Unido. O próprio imposto de renda foi criado por um governo liberal nos Estados Unidos. A carga tributária, o momento que a carga tributária no Brasil mais cresceu em relação ao PIB foi no governo Fernando Henrique, que foi um governo de privatização e desregulamentação. No governo Bolsonaro, a carga tributária aumentou. Bolsonaro e Paulo Guedes aumentaram a carga tributária do Brasil. Quando a Dilma colocou o Joaquim Levy, uma das primeiras coisas que o Joaquim Levy falou foi em recriar a CPMF, ou seja, criar um imposto. Fora que o Joaquim Levy retirou vários subsídios, ou seja, aumentou o imposto. O único governo da história recente do Brasil que diminuiu o imposto, por incrível que pareça, foi o da Dilma I, que é o mais criticado pelos liberais. Vou colocar o gráfico aqui para vocês terem uma ideia.
Aqui, ó. O gráfico bem esperto. Esse gráfico aqui ele fala por si só. Aqui. Carga tributária do governo geral, em porcentagem do PIB. Então, aqui é 2010. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Vocês vejam aqui que em Dilma 1, o primeiro ano de Dilma 1 aumentou a carga tributária, era de 32,29% do PIB em 2010 e foi para 33,05% em 2011. Mas não sei se vocês lembram, 2011 foi um ano de ajuste fiscal, foi um ano de austeridade no governo Dilma. Aí quando o governo Dilma começou a gastar em 2012, diminuiu, foi para 32,74 em 2012, 2013 foi para 32,49, em 2014 foi para 31,78. Ou seja, quanto mais o governo Dilma gastava, menor era a carga tributária. Por quê? Porque mais o governo criava dinheiro. E aí a carga tributária era diluída. Aí em 2015, quando entrou Joaquim Levy, começou a aumentar. E aumentou praticamente aqui. Com Temer, foi de 32,26 para 32,58 e Bolsonaro e Paulo Guedes aumentaram para 32,59. Aí em 2020 teve uma queda. Por quê? Porque em 2020 o governo criou dinheiro a rodo para pagar banco, para pagar Auxílio Brasil, essas coisas todas. Para pagar os respiradores e para pagar os desvios dos respiradores também, né? Fazer hospital de campanha, essas coisas todas. Aí em 2021, quando regularizou, a carga tributária disparou. Ou seja, a coincidência é perfeita. Quando o governo faz ajuste fiscal, a carga tributária sobe. Quando o governo gasta mais, a carga tributária desce. E o governo que mais diminuiu o peso da tributação na economia brasileira foi o governo Dilma, que é o mais criticado pelos liberais. Olha, se os liberais defendem a redução do peso dos impostos, eles tinham que enaltecer a Dilma. E aí, quando os liberais assumem completamente o governo, eles só fazem subir essa carga tributária. E o ápice aqui foi com o Bolsonaro, em 2021. E se for ver bem, em 2022, é capaz de estar até maior do que isso. Ou seja, esse gráfico aqui confirma que liberalismo é imposto. Isso não é uma jabuticaba do Brasil, porque a Thatcher fez isso no Reino Unido. O Macron está fazendo isso na França, está aumentando imposto. Por quê? Porque governo liberal aumenta imposto, porque o imposto é uma forma de destruir dinheiro e, portanto, de aumentar o controle dos bancos sobre o dinheiro. Uma forma, inclusive, de permitir o aumento dos juros, porque se o dinheiro fica mais escasso, os bancos, que são os intermediários, passam a ter mais poder sobre esse bem mais escasso, que é o dinheiro. Então, a escassez de dinheiro faz aumentar os juros, faz aumentar a remuneração sobre os bancos e o controle dos bancos sobre a economia. Por isso que liberal aumenta imposto. E por que o liberal diz que quer reduzir imposto? Porque porque esse é um mascaramento ideológico para a destruição do Estado Social. Quando o Estado Social não precisa do imposto. O Estado Social se autofinancia pela própria soberania monetária. Aqui, o Diego e o Janilson estão lembrando de como era a carga tributária mais antigamente. Vou ver se eu acho aqui o gráfico. E eu também vou colocar o comparativo no mundo, porque a carga tributária no Brasil, em todos esses governos aí, é muito alta. É desproporcional à realidade econômica do Brasil.
ver aqui. Aqui, achei um gráfico ótimo. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Evolução da arrecadação tributária em % do PIB. Aqui começa com o Sarney. Então, olha só. Aí, o que o Janilson falou bate exatamente com o que o gráfico diz. Em 1986, a arrecadação tributária correspondia a 22,39% do PIB. Aí, reduziu. Aí, no final do Sarney disparou, foi para 20%. O Sarney deixou com 29,91%. Lembrando que essa fase final do Sarney foi a fase mais liberal dele, foi a fase mais liberal do governo dele. Aí veio o Collor. Né? O Collor reduz aqui a arrecadação tributária como porcentagem do PIB. Mas eu acredito que a hiperinflação, que foi mais específica do governo Collor, tenha contribuído para isso. Aí aqui, quando vem Itamar, né? Itamar barra FHC, porque o Itamar era fantoche. Quem mandava mesmo era o Fernando Henrique. Era o tucanato. Aí Itamar pega com 25,09% e entrega com 28,92%. Plano real. Aí Fernando Henrique, olha só como tem, depois de uma queda inicial, tem um aumento contínuo ao longo do Fernando Henrique. Em toda a nova república, o governo que mais continuamente aumentou a carga tributária foi o Fernando Henrique, inclusive com a criação da CPMF. E o governo Fernando Henrique era um governo liberal. Aquela conversa fiada de social-democracia era só para agradar a malta uspiana, que era amiguinha do Fernando, do presidente. Mas aí, toda a equipe que estava com o Fernando Henrique, o Pedro Malan, Armínio Fraga, Gustavo Franco, Pércio Arida, André Lara Rezende, todo esse pessoal aí era liberalzão. Aqui, o Lula, se bem que esse gráfico aqui tá meio viciado também. Esse gráfico aqui não tá legal, não. Porque olha só, de 28,92 para 32,53, ó, aqui mostra uma subida grande do Fernando Henrique. Aqui tá a inclinação da linha tá alta. Aí aqui com o Lula vai de 32,53 para 36,02, uma diferença equiparável, mas a linha do gráfico está com uma inclinação bem mais suave. Quem fez esse gráfico aqui deve ser petista. Enfim. Também a metodologia aqui dessa conta está um pouco diferente daquele outro gráfico. Né? Mas, enfim, vamos ver aqui mais a tendência. Então, vocês vejam aqui que governos liberais tenderam a subir mais. Esse gráfico aqui está completamente... Porque aqui está dizendo Fernando Henrique, 4,03%, Lula... Eu vou ver se eu acho um outro gráfico aqui, porque esse aqui não está bom, não. Esse gráfico está até bonito, mas está muito mal feito. Aqui, achei um aqui que parece ser mais correto. Aqui, evolução da carga tributária sobre o PIB. Aqui. Então, vocês vejam aqui que foi no governo, foi entre 96 e 2002, o período de maior crescimento
da carga tributária sobre o PIB. Ou seja, o Brasil vendeu a Vale do Rio Doce, o Brasil vendeu a Telebrás, o Brasil vendeu as distribuidoras de energia, o Brasil vendeu um monte de coisa. O Brasil extinguiu a Sudene, o Lula que recriou a Sudene, uma grande coisa que o Lula fez, um pouco lembrado, inclusive, pelo PT, né, ter recriado a Sudene. A Sudene, que é muito mais importante que o Bolsa Família. Né? Eu passei recentemente de carro pelo norte do Espírito Santo, acompanhado do Márcio, inclusive, né, do Márcio Solino, né, que fez a gentileza de me conduzir de carona de Vitória até São Mateus, para eu poder fazer um ciclo de palestras na Federal do Espírito Santo, no campus São Mateus. Né? Aí eu passando ali com o Márcio Solino, pela rodovia lá no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, que é a área de atuação da Sudene, e você vê um monte de fábrica sendo instalada lá, fábrica da VEG, fábrica de café, fábrica disso, fábrica daquilo. Quando vai ver tudo ali as placas ali das obras, tudo com financiamento da Sudene. Ou seja, a Sudene está tendo um papel importantíssimo no financiamento da indústria nacional. Como sempre teve, aliás. O Fernando Henrique cometeu o crime de extinguir a Sudene. O Lula fez o favor de recriar a Sudene. Então, a Sudene é muito importante. Aí o Fernando Henrique extinguiu a Sudene, extinguiu a porra toda. E a carga tributária sobre o PIB só aumentou. Com o Lula, que foi menos liberal, pelo menos sobre o aspecto fiscal, sobre o aspecto financeiro não, como a gente já viu na live passada, né? Mas o Lula, que fez um governo menos liberal do ponto de vista fiscal, fez a carga tributária subir menos. E com a Dilma até deu uma queda aqui vai até 2013. Isso é um padrão do liberalismo. Sim, eu escrevi um artigo no Revolução Industrial Brasileira sobre tributação, que depois eu vou colocar na descrição do vídeo, porque é um artigo importante que resume essa discussão que a gente está tendo aqui. Boa noite, Jusilene. Aquele gráfico ali está muito ruim. Gráfico feito pelo estagiário da Miriam Leitão, só pode. Um estagiário petista da Miriam Leitão. Tudo bem que a Miriam Leitão agora virou petista, mas na época não era. Então, para onde que vai esse dinheiro do imposto? Esse dinheiro é destruído, simplesmente. E aí a gente começa a fazer uma discussão sobre a importância qual é o papel do imposto, efetivamente. Por que se tributa, afinal? Aí vocês vão me perguntar assim, então, por que a gente paga imposto de renda? Por que a gente paga ICMS? Por que a gente paga ISS? Por que a gente paga imposto sobre herança? Por que a gente paga essas merdas todas aí? Que é para a gente ficar mais pobre. Imposto serve para empobrecer. Imposto é um ajuste fiscal que o governo faz em cima da gente, que é cobrado. Então, quando o governo tributa a comida, é porque o governo está punindo você por comprar comida. Quando o governo tributa a sua renda, o seu salário, o seu rendimento, ele está punindo o valor do seu trabalho. O imposto de renda, então, chega a ser escandaloso. É escandaloso o imposto de renda. O imposto de renda é de uma imoralidade profunda.
Porque o imposto de renda significa que você é punido por você trabalhar, por você ganhar um salário, por você ter um lucro. Aí você é punido por conta disso. Porque esse dinheiro não vai para financiar o SUS, não vai para financiar a polícia, esse dinheiro é destruído. E se eles ainda fizessem, se a Receita Federal, o governo, ainda fizesse de forma a equilibrar melhor essa tributação do imposto de renda, ainda seria menos mal. Mas da forma como é hoje no Brasil, é vergonhoso. Aliás, só a existência do imposto de renda já é uma vergonha. Você cobrar imposto sobre o salário da pessoa, sobre o lucro da pessoa. O imposto de renda só se justificaria se ele fosse literal, se ele realmente fosse imposto sobre a renda. Porque o que é a renda? A renda é a recompensa da especulação. Vamos lá, economia clássica. Adam Smith. Você tem os três fatores de produção: o trabalho, o capital e a terra. A remuneração do trabalho é o salário, a remuneração do capital é o lucro e a remuneração da terra é a renda. Né? Terra, e a gente pode colocar hoje financismo, né? Porque o Adam Smith estava se referindo à especulação imobiliária. Né? E a especulação financeira é associada. Então, renda no sentido econômico, renda no sentido da economia clássica, que é o sentido correto, renda é a recompensa da especulação. Então, só os grandes acionistas que deveriam pagar imposto de renda. O trabalhador não deveria pagar imposto de renda, o empresário não deveria pagar imposto de renda. Então, o nome imposto de renda está errado. Agora, a ideia de um imposto para tributar salário, para tributar o lucro, o imposto para tributar o fruto do seu trabalho, o fruto do nosso trabalho, é um escândalo. É completamente escandaloso. O imposto de renda é uma aberração moral. E me admira não ter praticamente ninguém que fale um negócio desse. Ninguém que consiga perceber o óbvio. Porque imposto é punição. O imposto é um desincentivo a determinada atividade. Imposto é um castigo. E você castigar o trabalho, você castigar o empreendedorismo, é de uma maldade, é de uma covardia extraordinárias. É revoltante, é surreal, chega a ser inacreditável. E mais inacreditável ainda, praticamente não ter uma discussão sobre isso. Nem mesmo a turma da MMT, que defende essa concepção estatal, essa concepção política do dinheiro que eu apresentei aqui, nem eles fazem isso. Nem eles falam isso. Eles sabem disso e preferem não falar. É um pacto político, tanto inconsciente quanto consciente também da parte de alguns, para surrupiar a sociedade, para tirar da gente o que a gente ganhou com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Não, o imposto não vai para pagar o juro da dívida pública, porque o juro da dívida pública é criado com gasto público. O imposto não vai para lugar nenhum, porque o imposto não financia nada. Imposto não financia nada nem ninguém. Imposto é simplesmente destruição de dinheiro. O juros da dívida pública vai para os juros da dívida pública são financiados pelo gasto público. E aí, esse pessoal da MMT aí, muitos deles, quase todos eles de esquerda, atualmente lulominions, né? Eles justificam a MMT
para pagar a dívida pública, mas não justificam a MMT para acabar com o imposto de renda. E gente que se diz socialista. Que porra de socialismo é esse que eles defendem? Socialismo do banqueiro, socialismo para o banqueiro, é o socialismo que tira da classe média, do remediado, para dar para o banqueiro? Eu só vejo esse pessoal da MMT defendendo criar dinheiro para pagar os juros da dívida pública. Aí atacam a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, que faz um trabalho extraordinário, que faz um trabalho estupendo, mostrando a correlação de poder no controle do dinheiro brasileiro. Aí eles atacam a Fatorelli para dizer que não tem problema o Estado pagar os juros da dívida pública, que não tem problema o Estado ficar criando dinheiro aos montes, ficar criando um Everest de dinheiro todo dia para pagar banqueiro. Mas nenhum deles fala em acabar com o imposto de renda. Nenhum deles fala. E eles não são idiotas, porque eles conhecem a teoria. Mas se não é por idiotice, então é pelo quê? Se eles sabem a verdade e preferem não defendê-la, aí vocês dão o nome que vocês quiserem. Pois é, Maria Alice. Veja só. Quando você paga imposto de renda, o seu salário já vem descontado, esse salário não é para pagar os seus colegas professores. Esse salário não é para pagar o gari. Esse imposto não é para pagar o gari, não é para pagar os seus colegas. É para te deixar mais pobre. Porque para pagar o gari, para pagar a enfermeira, o Estado ele vai lá e cria o dinheiro. Não precisa do seu imposto. Se você for professora do Estado, do município, né, se você for professora do Estado ou do município, você recebe um dinheiro que foi criado pelo governo federal. O governo federal repassou ao Estado, repassou ao município e ele repassou para você na forma de salário. Então não precisa de imposto de renda para financiar os serviços públicos que a sociedade utiliza. Quando o Estado desconta imposto de renda de você, é para te empobrecer. Simplesmente para isso. Mas Maluf era outro nível de político. Maluf era político com P maiúsculo. Maluf não era bandido. Bandidos são esses que estão aí dizendo que nos representam. Esses aí que são bandidos. Maluf foi um estadista e agia como estadista. Então, o imposto serve para empobrecer a sociedade. É basicamente isso. Você vai falar assim, tá, então não tem que ter imposto em situação nenhuma? Também não é bem assim. Porque a realidade é complexa, a realidade tem nuances. A gente não pode adotar uma fórmula única para tudo. A gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, imposto é roubo, então acabou o imposto. Não é assim. Porque tem circunstâncias em que o imposto vai se fazer importante. Mas ele não vai se fazer importante para financiar nada. Ele não vai fazer justiça social. Mas antes de chegar a esse ponto, vamos discutir um outro ponto aqui. Mas alguém pode falar assim, tá, Felipe, concordo com tudo que você falou até agora. Aí a pessoa continua falando. Mas eu acho importante o imposto para diminuir a desigualdade social. Suponhamos que alguém coloque isso aí. Né? Então a pessoa fala, então precisamos de um imposto mais progressivo para tributar mais os ricos, né? Não para
financiar os pobres, né? Porque o imposto não vai financiar o pobre, mas para tirar o dinheiro dos ricos, empobrecer o rico e nivelar a sociedade, evitar os extremos de riqueza. É um argumento muito plausível. Mas não há necessidade disso, porque a justiça social pode ser conseguida na própria esfera do trabalho. Como? Pelo direito trabalhista. O direito trabalhista é uma forma de criar justiça social sem necessidade de tributar o lucro. Então, em vez de se tributar, porque, vejam só, se o empresário tem uma taxa de lucro muito grande e ele não é um empresário inovador, é porque está havendo uma certa... está havendo uma dinâmica econômica que está favorecendo uma desigualdade. O imposto não corrigiria essa dinâmica econômica, corrigiria o efeito dela, mas não corrigiria essa engrenagem. A engrenagem é que estaria viciada. Então não basta apenas corrigir o resultado dela, é preciso modificar a engrenagem. E como é que se modifica a engrenagem? Pelo direito trabalhista. Então, por exemplo, exigindo, por exemplo, que empresas com capital acima de tanto, por exemplo, paguem salários mais generosos aos seus funcionários, paguem mais benefícios. Isso é uma forma de redistribuir a renda dentro do processo de produção, valorizando o trabalho, valorizando o emprego, sem a necessidade de tributar depois. Seria muito mais interessante desonerar o lucro, mas criar todo um ecossistema financeiro para estimular o reinvestimento, para que o empresário, em vez de jogar o dinheiro para fora do país, reinvista o dinheiro aqui, criando mais empregos. Foi isso o que a Suécia social-democrata fez. Foi isso que a social-democracia fez na Suécia. A social-democracia na Suécia era que menos cobrava imposto sobre o lucro em toda a OCDE. Mas ela organizou todo um sistema financeiro para que o lucro permanecesse dentro do país e fosse reinvestido. Então, se o empresário reinvestisse o lucro, ele teria uma série de vantagens, uma série de benefícios. E com esses reinvestimentos vinha mais empregos, mais salários, e houve toda uma política salarial para favorecer o desenvolvimento econômico na Suécia. Ou seja, a social-democracia sueca, em vez de atuar simplesmente no âmbito redistributivo, em vez de atuar apenas nas consequências, ela procurou transformar a engrenagem econômica, usou o poder institucional do Estado para transformar a engrenagem econômica, para transformar o ambiente de produção, para realizar a justiça social já no ambiente de produção. E os impostos elevados na Suécia eram principalmente sobre a renda e o consumo, mas porque era um país tão rico, mas tão rico e tão pequeno, que se não enxugasse aquele poder de compra, teria uma mega inflação. Então, por isso que eles tributavam. Por isso que eles tinham muito imposto sobre o consumo, sobre a renda, porque o poder de consumo era muito maior do que a capacidade produtiva deles. Ou seja, os planejadores econômicos da social-democracia sueca entenderam perfeitamente o papel do dinheiro e usaram brilhantemente as instituições políticas do seu país para criar uma economia extremamente desenvolvida e extremamente justa, né? Sem necessidade de tributar os lucros. Era o que menos tributava o lucro e era mais igualitário. Por quê? Porque ela atuou na raiz do problema. Aqui no Brasil, a Era Vargas fez parecido com isso, mas nas nossas condições, nas nossas realidades, com os direitos trabalhistas. Porque o direito trabalhista é uma forma de criar justiça social no processo de produção. Então, quando o empresário tira lá o lucro dele, esse lucro já está descontado de toda a justiça social que se fez. Uma justiça social que valoriza o trabalho, que valoriza o emprego, que valoriza o desenvolvimento do país, que valoriza a construção do Brasil. Enquanto que simplesmente tributar o lucro para diminuir para diminuir a riqueza do rico é uma coisa inútil. Porque se o rico ficou muito rico é porque a dinâmica econômica permitiu essa desigualdade, criou essa desigualdade. Então, simplesmente tributar o rico é enxugar gelo. Você tem que transformar
o processo econômico, modificar o processo econômico para que esse rico não seja tão rico assim, não fique tão rico assim, e valorize o trabalho, valorize o emprego, valorize a produção.